E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Toda vez eu falo isso, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, abra a sua Bíblia. Por que abra a sua Bíblia? Para que você olhe para ela quantas vezes for necessário, para que ela fale com você e transforme o seu coração. Não é a palavra do pastor que é capaz de fazer isso, mas é a palavra do Senhor Jesus, a única capaz de fazer isso. Por isso que eu digo, abra a sua Bíblia, abra, folheie, se delicie, deixe ela alimentar a sua alma e saciar essa fome que existe dentro de cada um de nós. João, capítulo 6, versículo 22 ao versículo 40. João, capítulo 6, do versículo 22 ao versículo 40. Nós estamos dando continuidade a essa trilha tão bonita, essa jornada de aprender sobre o que João nos conta a respeito da revelação do Cristo. Quem é Jesus? O foco do Evangelho de João está aí, em mostrar quem Ele é e como nós podemos alcançar a grandiosidade de quem Ele é nas nossas vidas, na simplicidade do nosso dia tão corriqueiro, tão corrido. Nós chegamos no capítulo 6 na semana passada, nós olhamos para esse capítulo e vimos um milagre maravilhoso, mais um milagre maravilhoso quando Jesus anda sobre as águas e ensina para nós a suficiência do seu poder, como Ele tem feito a cada domingo. Hoje nós vamos nos deliciar desses próximos versículos. Do versículo 22 ao versículo 40, deixa esses versículos abertos aí na sua Bíblia. Mas antes de lermos e antes de entendermos o que esse texto tem para nos dizer, deixa eu trazer um problema, uma contextualização importante para amparar o nosso coração, para isso que a mensagem vem nos trazer. Nós precisamos entender que nós vivemos em uma sociedade faminta. Nós precisamos perceber isso ao nosso redor, nós precisamos olhar e ver e ter a consciência de que isso não é uma suposição, mas que isso é uma realidade. A sociedade em que vivemos, o mundo em que vivemos, a cultura em que vivemos, desde os primórdios de Gênesis 3, é uma sociedade que clama e berra de fome. Como que nós vemos isso? Não estou falando de comida. Eu estou falando de algo mais profundo, algo mais denso. Existe uma fome que não se vê no corpo, mas que se sente na alma de cada ser humano, que não se sacia com as suas próprias mãos e com as suas próprias forças. Uma sede que parece que não é uma sede de água, mas é uma sede de sentido, de propósito, uma fome de identidade, dessa alegria que perdura, que dura, que ultrapassa, que transcende. Cada geração, queridos, tenta lidar com essa situação de uma forma diferente. No decorrer da história, no decorrer das ferramentas, da tecnologia da sua época, da sua cultura. Hoje nós estamos vendo isso de formas tão absurdas, sendo nutrida a fome da alma das pessoas, por exemplo, nas redes sociais. Se você abrir o seu Instagram, você vai ver notícias dos bebês reborns para todos os lados que você puder olhar. Uma simples boneca virou agora notícia mundial de pessoas que estão tentando satisfazer o seu coração de formas das mais variadas possíveis. Nós estamos vendo isso no consumo desenfreado. Eu quero gastar porque parece que se eu comprar, isso me significa, isso me traz propósito. A minha carreira, se eu for o melhor, se eu ascender, eu vou ser o melhor e vou ter propósito. Os meus relacionamentos, parece que eu só existo se eu tiver alguém. E se eu não tiver alguém, parece que a minha vida é um vazio, uma solidão terrível, o meu coração sofre nesse deserto. Nós tentamos matar essa fome com a estética. Vocês já repararam como anda isso no nosso mundo?
aplicações de produtos no rosto, no corpo, cirurgias plásticas para todos os lados. E o ser humano, quanto mais busca isso, menos satisfeito ele está. Mais ele quer fazer, mais ele quer buscar, mais ele quer conseguir. Nós queremos as nossas experiências sejam eternas, infinitas. Por isso nós nos aventuramos a tanto. Nós queremos prazer, nós queremos sentir, nós queremos viver. O mundo grita essa fome por todos os lados. Algo vazio, que parece que nada sacia. Algo profundo, que parece que até estranho. Queridos, quando nós vamos fazer buscas nas estatísticas de hoje, dos nossos dias, as estatísticas revelam um paradoxo cruel. Você sabia que mais de 90% dos brasileiros no último censo se declararam cristãos no Brasil? Mais de 80% do nosso país diz: nós somos cristãos. Dentro desses que se declararam, curiosamente, 34%, quase 40% dos jovens não se identificam com absolutamente nenhum tipo de religião. Existe um nominalismo cristão, mas uma desconexão com a realidade, uma busca por uma espiritualidade que não se concretiza na realidade física, material, espiritual, real dos nossos dias. O que se busca então? Eu quero algo, eu preciso me preencher. Não existem desculpas nos nossos dias capazes de suplantar a verdade que as redes sociais nos mostram. Quando os jovens brasileiros confessam, nas redes e fora delas, que eles estão dispostos a construir a sua espiritualidade à sua própria maneira, postando sorrisos filtrados, enquanto nos se perguntam em silêncio: quem sou eu, quando ninguém está vendo? A geração, queridos, que mais tem acesso à informação é a que mais sofre da anemia de sentido. A geração que mais tem informação na sua mão é a geração mais desesperançosa dos últimos tempos. Viktor Frankl, um psicólogo alemão que sobreviveu ali na época do Holocausto e sofreu muito por isso. Ele fez as pesquisas dele e ele mostra nessas pesquisas que o ser humano não morre de fome. Essa é uma frase dele. O ser humano morre de desesperança. Viktor Frankl diz que 46% das pessoas, se tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Deus, sabe o que elas perguntariam? Qual o sentido da vida? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Gente, a pandemia só ampliou isso. Vocês percebem? A pandemia só mostrou mais, apesar de anos atrás, mas ela evidenciou algo que já era escancarado entre nós, mas talvez não percebíamos tanto. Depois da pandemia, a busca por sentido da vida no Google aumentou 98%. As pessoas querendo entender o que a vida significa, terapias alternativas, meditações viraram verdadeiros refúgios. Agora você precisa ir para esse lugar onde você consegue tentar entender quem é você, o que você está fazendo aqui, para onde você está indo. E parece que nós vivemos uma onda terrível de uma espiritualidade fast food, rápida, descartável, incapaz de nutrir, de matar a fome, de sustentar. No final do dia, você vive tudo isso, deita na sua cama e a fome continua a mesma. Nós pensamos sobre a fome e entendemos que, na verdade, essa fome é uma bússola para que a gente possa entender algo muito importante. Que nós somos mais que consumidores, mais que avatares, que currículos. Todos nós somos peregrinos em busca da mesma água que jorra para o mendigo e para o milionário. Nós buscamos tentar matar esse vazio que está dentro de nós. Nós vivemos em tempo em que a alma humana grita por sentido, propósito, satisfação verdadeira. Existe uma fome, meu querido, no coração do ser humano que é insaciável pelos seus próprios recursos. Você pode admitir isso, ou você pode negar isso. Mas essa é uma realidade, não da antropologia,
da sociologia, da filosofia ou de qualquer outra ciência. Essa é uma realidade bíblica. Existe um vazio existencial dentro do ser humano que somente Deus pode preencher. Somente a palavra de Deus é capaz de trazer uma resposta a tudo isso. O que eu quero convidar você hoje a colocar o teu coração, a colocar a tua vida diante desse problema que nós apresentamos, é qual a resposta que as Escrituras Sagradas nos oferecem para uma realidade dessa na nossa vida. Que por mais que você esteja aqui há anos sentando nessas cadeiras e nesses bancos das igrejas, a fome ainda grita lá fora. A fome talvez grita na sua casa. A fome talvez grita dentro de você. E você não está percebendo isso. Existe uma fome no coração do ser humano insaciável. E quando nós abrimos a Bíblia em João capítulo 6, Jesus agora confronta uma multidão que o seguia, porque ele multiplicou pães e peixe. Ele começa a dizer para essa multidão que eles buscavam ele de forma superficial, vazia. Eles não queriam pão, eles queriam o pão da vida. Queriam pão, não o pão da vida. Eles queriam milagres, não queriam o Messias. Então Jesus se apresenta como uma das declarações mais profundas do Evangelho de João. Ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Hoje nós vamos ver que só Cristo pode satisfazer a fome da alma do ser humano. Só Ele é capaz de fazer isso. Como? Vamos olhar para o nosso texto e entender isso de forma tão clara como esse texto nos mostra. Olhe para a sua Bíblia, acompanhe comigo o que esse texto nos diz e nos ensina. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado, no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Essa história começa assim, mostrando para nós essa fome, uma fome querendo ser saciada, uma fome presente no coração de cada um de nós, uma fome presente na alma do ser humano, que mesmo não entendendo o que está acontecendo, está buscando por um sentido e um significado na sua vida. Para a gente entender profundamente esse texto, nós começamos esse versículo e olhamos para ele, está escrito: no dia seguinte. Eu sempre faço isso para a gente entender a conexão que um texto tem no outro. A gente precisa ler a Bíblia e entender que nada está ali naquela sequência por um acaso. Principalmente aqui no Evangelho de João, onde tudo foi escolhido e colocado de um jeito tão especial para você entender uma mensagem muito profunda no final. Nós acabamos de sair de 2 grandes milagres de Jesus. Ele parte para o mar, do outro lado do mar da Galileia, e ali a multidão o segue. Ele foi descansar, mas curou muita gente, ensinou muita gente. E no final do dia, o que ele faz? Ele pega alguns pães, alguns peixes, e ele multiplica e alimenta toda aquela multidão de cerca de 10.000 pessoas, ouvindo o que ele tinha a dizer e curando todos os doentes presentes ali. Depois disso,
Ele despede os discípulos, despede a multidão, ele vai para o monte orar, e nós vimos o que aconteceu. A tempestade chegou no barco dos discípulos. Jesus prova o teu poder e a tua autoridade andando sobre as águas, e aparece ali, a calmaria toma conta daquele lugar. Agora está tudo tranquilo e calmo mais uma vez. Os discípulos entenderam, finalmente entenderam parte daquilo que Jesus estava revelando a eles. E agora eles vão para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Quando a multidão chega e vê que Jesus não estava ali, e os discípulos também não, eles ficam curiosos, eles ficam tentando entender. Como é possível que isso aconteceu? Eu não sei se você percebe, mas João gasta alguns versículos tentando narrar e explicar para a gente isso. De repente chega e vê que o barquinho não está ali. De repente a multidão chega e olha, mas cadê o barco? Os discípulos foram sozinhos, Jesus tinha que estar aqui, não tem jeito dele chegar lá se não tiver barco, mas o barco não está aqui. E agora? Como que ele foi parar lá? Fica um ponto de interrogação no coração da multidão, mas a multidão sedenta, faminta, ela quer Cristo. Será? Ela quer Jesus. Será que é o pão? Será que é Jesus? Será que é o milagre? Será que é o sinal? O que elas estão buscando, afinal de contas? Nós sabemos que ele foi para Cafarnaum. Entra no barco, vamos para lá. Ele deve estar por aqui. Ele está por perto, vamos procurar ele. E aí João nos conta que as pessoas foram entrando e chegando até que encontraram Jesus. E o texto diz que, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou até aqui? Como que foi isso? Uma pergunta que parece simples, né? Mas parece que tem uma curiosidade no ar aí. A multidão está sedenta de entender os detalhes, porque ninguém conseguiria atravessar esse mar sem ter um barco. Não tinha barco. Onde surgiu esse barco? Ele fez um barco? Ele criou um... O que aconteceu? João parece que está construindo uma narrativa, queridos, que nos mostra que aquele povo tinha tudo o que eles precisavam para entender de fato quem Jesus Cristo é. Tudo apontava para o grande milagre, tudo apontava para o poder de Jesus. João está mostrando isso para a gente. Por que João gasta tantos versículos para contar esses detalhes? Porque ele está querendo que você, leitor, você entenda que a multidão não tinha por que duvidar de quem Jesus é. Os pães foram multiplicados, os peixes foram multiplicados. Jesus atravessou o mar da Galileia 20 quilômetros sem um barco. Eles tinham tudo o que eles precisavam para entender que aquele que estava diante deles não era um simples mestre, não era um simples rabi, mas era algo muito além do que os olhos deles estavam enxergando. Quando eles olham para Jesus, eles perguntam: quando o Senhor chegou aqui? Como que foi isso? Explica para nós. E Jesus responde: não. Jesus não responde à pergunta deles. Jesus fala com eles, mas não a resposta que eles queriam. Porque quando Jesus observou o coração de cada um deles que perguntava aflito sobre o que tinha acontecido, Jesus olha para a realidade disso e diz: em verdade lhes digo. Queridos irmãos, todas as vezes nos evangelhos que vocês verem essa expressão chamada de machal, uma expressão em verdade vos digo, essa repetição que para nós parece no português até estranha, mas que Jesus está sinalizando e pontuando um princípio, uma advertência solene, algo vindo do céu para o coração daqueles que estão escutando. Então, quando você ouvir isso, pare a tua atenção e olhe para o que ele está falando, porque é algo para eles, mas é algo para você. Em verdade, eu lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Por que vocês estão me procurando? Vocês estão buscando a mim, não porque vocês olharam as placas de sinalização do que eu fiz e entenderam quem eu sou. Vocês não estão entendendo que a multiplicação dos pães e dos peixes mostram não somente o pão que eu posso alimentar o teu estômago, mas mostram o poder de quem pode sustentar a tua vida para a eternidade.
Jesus está dizendo, vocês olham os sinais, mas não entendem. Vocês estão ouvindo as histórias, mas não conseguem entender o que elas significam. Vocês estão vendo, vocês ouviram a história da água em vinho. Vocês ouviram a história do filho do oficial. Vocês ouviram a história dos milagres diversos que estão acontecendo aqui na região. Mas vocês não me buscam pelas evidências que eu trago para vocês de quem eu sou. Vocês estão me buscando porque vocês comeram e ficaram satisfeitos com a comida. Vocês estão atrás de alguém que é capaz de saciar o teu estômago, te dar uma vida confortável, te dar comodidade. Quem sabe nem trabalhar você precisa mais, porque se eu seguir esse mestre, ele me dá pão. Se eu seguir ele é capaz de me prover. Eu não preciso nem me preocupar mais com o resto das coisas. Você quer conforto, comodidade. João Calvino, quando comenta esse texto, ele faz uma expressão forte. Ele diz que o povo seguia Jesus por causa do estômago. Que o povo estava interessado em saciar o seu estômago e não na pessoa de Cristo. E ele diz assim: muitos de nós, equivocados em nossas intenções, queremos também saciar os nossos estômagos, ao invés de querer Cristo, e suficientemente Cristo na nossa vida. Será que isso é uma realidade para nós, queridos? Essa multidão procurando Jesus por motivos equivocados nos mostra algo muito, muito forte. Existe dentro de cada um de nós uma fome profunda, um anseio por essa plenitude, sentido, segurança. Lembra o que a multidão queria fazer Jesus se tornar? Eles não queriam pegar Jesus à força e levar ele para ser rei, porque eles entenderam que se Jesus fosse rei, eles não teriam mais que viver debaixo daquele governo ruim, corrupto que eles estavam. A economia melhoraria, porque eles seriam privilegiados. Agora um judeu estaria no reino. Agora ele governaria. Governaria a favor de quem? Não dos romanos, não de ninguém, mas é a favor do povo. Então o que eles estavam atrás era de alguém que salvasse a economia, salvasse a política, salvasse a sociedade e desse conforto para eles. Desse uma vida tranquila, pacata, uma vida de comodidade do dia a dia. Quem aqui não quer isso? Quantas vezes nós não escutamos isso o tempo todo? Eu escuto isso o tempo todo, pastor, tudo que eu queria era só um pouquinho de conforto. Eu estou lutando e trabalhando tanto pelo conforto da minha família. Eu estou ralando, suando a camisa, para que eu consiga trazer um pouquinho de conforto para os meus filhos. Eu quero isso. É isso que eu preciso. Porque o dia que eu tiver dinheiro, eu tenho conforto. E o dia que eu tiver conforto, comodidade, eu não preciso de mais nada. O dia que eu tiver tudo o que eu preciso comprar, eu alcancei o significado da minha vida. O que eu posso fazer? Viajar, curtir, descansar, aproveitar os meus dias. Isso sim vai me fazer feliz. Você percebe como a nossa cultura está berrando a fome existencial de significado e propósito, e nós estamos sendo levados por essa enxurrada todos os dias, porque você também acha isso. Você também trabalha tanto para ter comodidade e conforto nos seus dias. Você também acha que se você tivesse dinheiro suficiente, você seria mais tranquilo, mais feliz e teria paz. Meu querido irmão, essa é uma mentira que o diabo plantou no coração da humanidade e que o ser humano come e se delicia de porcaria enquanto deveria comer da verdadeira mensagem do Evangelho. Não. O dinheiro não vai te trazer isso. Os homens mais ricos do mundo são os homens que se declaram mais solitários e vazios no mundo. Eles têm tudo. Eles conseguem comprar tudo. Mas são aqueles que no final do dia deitam a cabeça no seu travesseiro e não sabem o que estão fazendo ali. Eu não estou falando isso como uma suposição minha, não. Dados reais, estatísticos, mostram o quanto o índice de suicídio é alto dentre as pessoas que conseguem comprar tudo o que desejam.
o quanto a crise existencial perdura nas pessoas que buscam saciar essa fome nas coisas ou nas pessoas, ao invés de buscar essa saciedade somente naquele que pode de fato nos entregar o que nós precisamos. Sim, meu irmão, talvez você também tenha um vazio, um buraco no seu peito, e você também está tentando preencher isso com outras coisas. Você acha que se você se casar, você vai ser feliz. Você acha que se você tiver filhos, você vai ser feliz. Se você for bem-sucedido na carreira, aí sim você vai ser feliz. Se você tiver dinheiro, você vai ser feliz. Se você conseguir comprar o que você deseja, você vai ser feliz. Tudo que eu preciso, pastor, não é nada não. Sabe o que eu mais preciso? Eu preciso de uma casinha, parar, sair do aluguel, um carrinho para andar para um lado e para o outro, poder fazer uma viagem quando eu puder, quando eu der conta. Sim, gente, nada disso é pecado, tá bom? Tenha a sua casa, tenha o seu carro, construa a sua carreira, dedique-se ao máximo para ser o melhor profissional que você consegue. Tenha o dinheiro que Deus te dá, guarde o que você puder, distribua e compartilhe o excedente como a Bíblia nos mostra. Nada disso é pecado. O pecado é quando você tenta preencher a sua sede e fome de significado com essas coisas. E é isso que Cristo está escancarando aqui. Cristo está dizendo, pare vocês estão me procurando pelo pão que eu dou para vocês não estão me procurando por quem eu sou. Vocês não vêm atrás de mim porque vocês entenderam os sinais que eu dei para vocês não estão atrás de mim porque vocês entenderam quem eu sou. Vocês estão aqui pelo que eu posso fazer, pelo que eu posso dar, tentando preencher esse buraco infinito dentro da tua alma que te faz chorar debaixo do chuveiro todo dia. Esse vazio horroroso que nos faz levantar segunda-feira como escravos do nosso trabalho, reclamando da vida e de tudo que a gente tem, dizendo, não acredito que mais uma semana vai começar e eu preciso voltar para aquela rotina de novo. Você tem se tornado escravo da tua rotina, escravo do teu lar, escravo do teu trabalho, escravo da tua ganância, escravo do teu dinheiro, escravo do vazio que te preenche. Por mais estranho que essa expressão possa soar. Jesus está olhando para aqueles homens e dizendo para eles o seguinte, trabalhem. Percebe agora o que Cristo fala, irmãos? Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual, essa comida, o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Eu fico imaginando, gente, de verdade, a cara daquele povo. Porque a multidão chega, talvez, cheia de boas intenções, e chega para Jesus e faz uma pergunta tão simples. Sabe quando você faz uma pergunta simples para uma pessoa, a pessoa fala uma coisa que você fala assim, o que tem a ver? Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei, quando o Senhor chegou aqui? A gente estava curioso, não tinha barco, o Senhor chegou aqui, como que o Senhor fez isso? E vem Jesus com um baita de um sermão. E ele chega e fala assim, em verdade. Imagina a cara daquele povo. Você consegue imaginar isso comigo? Aquele povo olhando assim, com cara de caneca, sabe? Aquela cara, não estou entendendo nada. Era o barco, cadê o barco? E Jesus agora, diante do buraco no peito de cada um daqueles, olha para eles e diz assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, porque Jesus conhece o coração deles. Jesus sabe o que eles estão pensando. Jesus sabe o que eles estão sentindo. Jesus sabe o que eles estão perguntando, questionando, mesmo que a boca não fale nada. Jesus olha para eles agora e fala, deixa eu falar uma coisa, vocês não me buscam por causa do quem eu sou, vocês me buscam por causa do que eu posso dar para vocês. E deixa eu ensinar uma coisa para vocês, trabalhem não pela comida que se estraga, porque é isso que vocês estão procurando. Vocês precisam entender, e esse trabalhar aqui, gente, é viver, operar, fazer as obras de acordo com isso, é fazer acontecer na sua vida. Faça a sua vida girar em torno de algo que não é o dinheiro que você ganha, nem a comida que perece.
Porque se você parar um pouquinho para pensar, a sua rotina e os seus dias, você vive para quê? Olha a tua agenda. Olha onde você gasta a maior parte do seu tempo. Olha quantas horas você se dedica a quem. Você passa mais tempo no trabalho ou com a tua família? Você gasta mais tempo se esforçando para sustentar o teu lar ou curtindo a vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido? Onde está a sua agenda? Para pensar se a gente não vive nessa perspectiva de trabalhar e se esforçar e fazer tudo para conseguir a comida que perece. Sim, isso é consequência da queda, meu querido. Lá atrás Deus já havia falado que seria penoso pelo suor do nosso rosto a gente conseguir comer junto com um monte de erva daninha que nasceria junto do solo agora. Consequência da nossa desobediência, do nosso pecado. Esse vazio entrou no teu coração, mas também entrou no mundo. Isso tudo é consequência disso. Mas Jesus está dizendo assim, vocês precisam ressignificar uma coisa dentro de vocês. É como se Jesus estivesse falando, parem de ansiar por pães e outros tipos de comida, como se o alimento físico pudesse encher o vazio do seu coração. Pare, entenda que a comida perece, não tem valor duradouro. Em vez disso, então se submeta a Deus, à obra de fé daquele a quem enviou, a comida real que produz e sustém a vida eterna. Pare de olhar para o que é esse plano físico e material como algo eterno e comece a olhar para aquilo que de fato é eterno, para aquilo que de fato importa. Trabalhar aqui não é sobre meritocracia espiritual. Trabalhar aqui na boca do Senhor é um convite à mudança de direção. Cristo está dizendo para aqueles homens e dizendo para você, meu querido, hoje, dizendo para mim, desloque os seus desejos do que é transitório para o que é eterno. Pare de ansiar por aquilo que perece, mas comece a buscar aquilo que perdura. Busque o que realmente importa, o alimento da alma. Aquilo que sacia de verdade esse buraco que tem dentro de você. Aquilo que é capaz de te dar significado, propósito e alegria de verdade, alegria plena. Porque você busca nas coisas essa alegria e você nunca vai encontrar nelas. Você precisa buscar naquele que é capaz de fazer isso acontecer. Nós vivemos um mundo de religiosidade utilitária, irmãos. Você já viu isso? Que a gente quando está mal, aí a gente vem no culto com zelo. Quando a gente está mal, a gente ousa orar. Quando a gente está mal, aí a gente fala, nossa, eu preciso ler a Bíblia, porque Deus precisa me dar uma bênção, então se eu não ler a Bíblia, Deus vai ficar chateado comigo. Quando a gente está mal, a gente vai começando a achar que a gente tem que fazer alguma coisa para merecer aquilo que você está buscando. Nós vivemos um paradigma tão meritocrático que a gente começa a viver uma religiosidade utilitária. Deixa eu fazer uma pergunta séria para você hoje de manhã, muito séria. Quem de fato é Jesus para você? O que ele significa no teu coração e na tua vida? Você está aqui fazendo o quê, meu querido? Você saiu da sua casa e sentou nessa cadeira para quê? Porque se você não veio aqui por causa dele, da presença dele, de quem ele é, você está no meio dessa multidão, perdida e vazia, buscando o que ele pode te entregar, e não quem ele é. Hoje de manhã você precisa sair daqui com essa resposta. Quem Jesus é para mim? O que eu desejo de fato? Eu quero estar com ele ou eu quero o que ele pode me entregar? Eu quero a bênção que ele pode me dar ou eu quero estar com ele, desfrutar dessa presença maravilhosa, louvar o nome dele, me amparar no coração aquilo que ele é? Jesus disse, trabalhar pelo alimento que perece, é só isso que vocês precisam entender. Ele disse isso no sermão, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e toda a tua justiça. Vocês precisam viver num paradigma e numa perspectiva diferente. É desejar quem ele é,
a presença dEle, é amar o Senhor, mesmo que os pães não sejam multiplicados na sua vida. Você está disposto a isso? Você é capaz de responder isso no teu coração? Será que você é capaz de amar a Jesus pelo que Ele é, independente do que Ele te dá? E se Ele frustrar todas as suas expectativas e os seus sonhos, você vai o abandonar ou você vai o amar? João está preparando o cenário para que a gente chegue no final desse capítulo e entenda o que esse sermão causou no coração das pessoas. Porque é no final desse capítulo que a primeira grande rejeição de Jesus acontece no Evangelho de João. Ou melhor dizendo, a segunda grande rejeição de Jesus no Evangelho de João. Porque depois de dizer isso e confrontar como nós estamos sendo confrontados, não é pelo pastor, meu querido, em nome de Jesus, quem está confrontando o nosso coração, que é a palavra de Deus. Depois de dizer isso, sabe o que a multidão fez? Foi embora. Foi embora. A frustração cresceu e a multidão foi embora. Trabalho e obras parece que soou no coração daquela turma de um jeito estranho. Eles estavam acostumados a ouvir isso, estavam acostumados a pensar que eles seriam salvos por aquilo que ele faz. A obediência traria a salvação. Eles estavam acostumados, os fariseus falavam isso, vocês precisam obedecer às leis, vocês precisam entender que as obras de vocês são importantes, que a obediência de vocês são importantes. Eles estavam acostumados com esse paradigma de merecer a atenção de Deus. E estavam tão acostumados que Jesus agora entra no seu discurso, nesse diálogo, com a grande verdade para o coração daqueles homens de uma forma escancarada e clara, dizendo de fato quem ele era. Confusos, perdidos, eles olham para Cristo e falam, ok, o que a gente precisa fazer então? Percebe que eu tenho insistido nisso aqui que João está mostrando para a gente, um paradigma judaico, um paradigma legalista, um paradigma que leva o nosso coração a abrir a Bíblia e perguntar assim, o que eu tenho que fazer para Deus gostar de mim? O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para merecer a bênção de Deus? O que eu tenho que fazer então diante desse buraco da minha vida? A nossa sociedade se tornou extremamente pragmática. Se você não sabe o que é pragmatismo, eu vou tentar resumir isso em poucas frases, poucas palavras. É quando você acha que é assim, se eu quero alguma coisa, eu faço por merecer. É fazer por, é trabalhar, é essa praticidade doentia que tirou o nosso coração da reflexão. Você acha que você tem que fazer alguma coisa e Jesus está olhando para eles e respondendo de uma forma tão simples, mas tão profunda. Jesus diz assim, a obra de Deus, o trabalho, olha a palavra trabalho e obra se repetindo. O trabalho de Deus é essa, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele... Gente, já está claro, não está? João está escancarando quem Jesus Cristo é. E Jesus está dizendo para aquele povo, vocês precisam acreditar em quem eu sou. Mas a multidão continua cega, com fome, com os conceitos errados. E Jesus está dizendo, sabe o que vocês precisam fazer, queridos? Vocês precisam crer. Vocês precisam acreditar. Vocês precisam entender. É isso. É isso. Então eles disseram assim, tá bom. Já que é assim, que sinal o Senhor fará para que a gente veja e creia no Senhor? Olha o coração da onde que ele estava. Que sinal que o Senhor vai fazer? O que o Senhor pode fazer? Eu acho que se alguém de nós hoje aqui tivesse ali, dava vontade de enforcar alguns, não dava? Mas não é possível. Não, querido, se nós estivéssemos no meio daquela multidão, nós estaríamos falando assim, qual é o sinal que o Senhor vai nos apresentar agora? O que o Senhor vai nos mostrar agora em diante? E não se escandalize. Talvez você está fazendo isso até hoje na tua vida. Dizendo para o Senhor, me apresenta mais um sinal para eu acreditar em você.
Me apresenta mais o que você pode fazer. Deixa eu ouvir da boca do profeta não sei qual, para poder saber que o Senhor está falando comigo. Deixa eu ver o dom do Espírito Santo se manifestando aqui ou acolá, para que eu possa crer. Deixa eu ver os milagres acontecendo para que eu possa crer. O que mais que o Senhor pode fazer? Até onde o Senhor pode ir? Jesus ouve isso daqueles homens, e eles ainda chamam Moisés para essa conversa, dizendo: nosso pai comeram no maná do deserto. Como está escrito lá no Salmo, deu-lhes a comer pão do céu. O Senhor é capaz de ser maior que isso? O Senhor é maior que Moisés? O Senhor consegue fazer pão cair do céu? O Senhor consegue fazer milagre tão grande quanto ele fez? Percebe para onde o coração da multidão está indo, gente? Percebe como o coração do ser humano começa nessa busca desenfreada, capaz de uma forma ousada, desrespeitosa, começar a questionar Deus nos seus propósitos, enquanto o Senhor está escancarado na nossa frente. A multidão está dizendo para Jesus: prova. O Senhor não está falando que é maior que Moisés? Então prova. O Senhor não está falando que é poderoso? Então prova. O Senhor não está se chamando do Filho do Homem? Então prova. Que audácia, gente. A minha e a sua. Todos os dias, olhando para o Senhor, questionando e dizendo para o Senhor: prova. Prova, eu preciso que o Senhor prove. Ao invés de cair de joelhos e dizer: Senhor, quem sou eu? Diante da tua grandeza, da sua maravilha e daquilo que o Senhor faz. É curioso que na serenidade de Jesus ele responde àquelas pessoas e ele segue dizendo para eles no seguinte versículo. Ajuda comigo com slides aí, meu amor. Isso, vamos lá. Jesus lhes diz assim, mais uma vez, uma declaração forte, uma chau. Em verdade, lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Jesus está corrigindo a teologia deles. Jesus está curando isso, para primeiro fazer essa cura, para depois mostrar o que de fato eles precisam entender. Em verdade vos digo, uma coisa que você não entendeu: quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus, ele mudou a expressão, vocês viram isso? O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus não está falando do maná, Jesus não está falando do pão que ele multiplicou. Jesus está mostrando escancaradamente a resposta para o coração daqueles sedentos de fome. Foi Deus que mandou o pão no deserto como um sinal para vocês entenderem quem de fato eu sou quando eu viesse. Aquilo era só um sinal, era só uma sombra do que haveria de vir. Eu sou a consumação e a concretização disso. Eles ainda confusos, pensaram que Jesus estava falando do pão, aquele lá do peixe, sabe? Lembra da mulher samaritana no capítulo 4? Jesus disse sobre uma água que se ela bebesse, ela não teria sede de novo, não é? Percebe essa repetição de João no Evangelho? Percebe que existe algo que fala e volta, para que você que está lendo entenda essa mensagem. Aquela mulher, quando escutou daquela água que nunca mais daria sede nela, fisicamente, que daria conforto porque ela não teria que voltar para o poço para buscar água, que talvez ela pouparia ela da vergonha, o que ela virou para Jesus e falou? Me dá dessa água. Eu preciso beber dessa água. Ela não entendeu nada. Não naquele momento. A multidão ouvindo Jesus falar desse pão que mata a fome, nunca mais precisa ser comido. Gente, você não precisa trabalhar mais, né? Você não precisa mais. Você quer viver segunda-feira de boa na sua casa? Você não vai ter fome, então você não precisa trabalhar, você não precisa comer. Parece besteira o que eu estou falando, mas é o paradigma que está acontecendo na mente deles ali. Eu não preciso fazer nada, porque se eu comer desse pão, acabou, nós estamos satisfeitos, saciados para a vida inteira. Eu não preciso trabalhar, não preciso de mais nada. Eu quero conforto. Eu quero viajar, quero ir para a praia.
Eu quero aproveitar a vida. Se eu não precisar trabalhar, imagina quantas coisas eu posso fazer. Eles olham para Jesus e falam, me dá desse pão. Eu preciso desse pão, é isso que eu estou buscando a vida inteira. Estou lá fazendo cadeira na carpintaria, pensando que era isso que ia me sustentar. Não, é esse pão que eu quero. Eles são sinceros, gente, eles pedem com sinceridade, mas eles estão equivocados e enganados como nós, muitas das vezes. E aí vem o ápice desse sermão, quando Jesus grita, e falando suavemente ao coração deles, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Parece uma expressão tão simples pelo fato da gente ouvi-la tantas vezes e ela começa a ficar cauterizada dentro da gente. Mas não foi uma expressão qualquer para aquele povo. Eu sou o pão da vida começa com uma frase muito potente no grego, ego eimi. Eu sou. O que o Evangelho de João está contando para nós nos seus versículos? Quem ele é. O que o Evangelho de João está respondendo para nós através da boca de Cristo? Quem eu sou. Vocês precisam olhar para quem eu sou. Não é à toa que no Evangelho de João essa é a primeira de 7 expressões que falam sobre quem Jesus é da boca dele. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus está dizendo, pare de se importar com essas coisas que perecem e começam a olhar para aquele que pode saciar o vazio da tua alma. É sobre ele. É sobre ele. Só ele é capaz de satisfazer o nosso coração, queridos. Só Jesus Cristo é capaz de saciar essa sede de propósito, de significado e de satisfação que você também tem todo dia. É por isso que eu pergunto de novo: quem é Jesus para você? Quem ele de fato é? Só de parar por aqui, sinceramente, essa verdade deveria levar todos nós às lágrimas. Levar o nosso coração a uma sensibilidade profunda da graça e da misericórdia de Deus que alcançou a nossa vida. Porque aquela multidão tentava entender quem ele era, mas não conseguia. E se você está aqui, provavelmente é porque Jesus abriu o seu entendimento para entender que ele é aquele que sacia a tua fome. E que com ele não existe absolutamente nada mais que importe em nível de igualdade. Ele é o primeiro, ele é o centro, ele é o todo, é dele que precisamos. O próprio Deus está oferecendo o pão que você precisa para nunca mais ter fome. Com Jesus Cristo, não faz sentido eu deitar na minha cama e dizer, o que eu estou fazendo aqui? Porque Ele já me disse isso. Ele já me disse isso. Quem vem a mim, jamais terá. Não sou eu que estou falando isso, gente. Foi Cristo quem disse isso. Se você for até Ele, você não terá mais essa fome no coração. Porque você será saciado por quem Ele é. Mas como termina esse texto? Pelo menos esse pedacinho que a gente começou hoje. Com uma promessa que deveria agora te encharcar, para que você volte para sua casa convicto do que você está fazendo aqui. O texto continua com Jesus dizendo para eles assim: eu sou o pão da vida. Quem vem até mim não vai ter fome. Quem crê em mim não vai ter sede. Quem está comigo está saciado de verdade. Não me busca por motivos errados. Não quer o pão, quer a mim, a minha presença. Mas eu já disse que vocês não creiam.
embora estejam me vendo. Vocês querem um sinal, mas vocês já viram. O maior sinal é a encarnação. O maior sinal é esse milagre. Vocês estão vendo com os olhos de vocês que vocês querem mais o quê? Jesus está dizendo, mesmo assim, vocês não creem. Vocês não creem. E aí Jesus termina essa sessão com uma das declarações mais fortes e confrontadoras de todo o Evangelho. Quanta teologia reformada tem em poucos versículos quando nós chegamos nesse bloco aqui. Talvez o que você aprendeu nas escolas bíblicas da vida durante toda a sua vida está concentrado nesses versículos que nós vamos ler agora. E se você tivesse prestado atenção, muita angústia do seu peito teria sido poupada se você entendesse as próximas frases que Jesus vai falar. Porque ele diz assim, e ele começa dizendo, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e de modo nenhum o lançarei fora. Presta atenção nesse versículo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora. Esse versículo nos ensina pelo menos 4 advertências que precisamos prestar atenção. E quanta teologia tem aqui? Primeira coisa que a gente precisa entender no versículo anterior é que o ser humano é totalmente incapaz de ir a Cristo por si mesmo. Percebe o movimento da multidão? Eles vão, mas eles não entendem. Eles vão, eles vêm, mas não creem. Se Deus não abrir o coração, o ser humano não crê. Se Deus não colocar a fé como dom dele no coração do ser humano, o ser humano não crê. Na nossa doutrina, isso chama a depravação total, que nos colocou no lugar onde tudo o que somos está completamente manchado pelo pecado. E sem a movimentação do Senhor até nós, nós não vamos até Ele. Nós não aceitamos Jesus se Ele primeiro não nos aceitar. Nós não ganhamos a salvação de Deus pela graça, se não for da vontade dEle. Vocês me viram, mas vocês não creem. Percebem isso? Mas por que isso deveria confortar o nosso coração, pastor? Porque o texto não para por aí. E a segunda coisa que nós aprendemos nesse versículo 37 é que a salvação é resultado da eleição incondicional de Deus. O que o versículo diz? Todo aquele que o Pai me dá. Quem dá? O Pai. Preste atenção nisso, meu querido, porque as igrejas estão acabando com o coração das pessoas, jogando um fardo e um legalismo terrível sobre elas, dizendo que é o esforço humano que vai fazer você chegar até Deus, enquanto a Bíblia é muito clara, dizendo que quem dá o nosso coração para Jesus Cristo é Deus. Na nossa doutrina, isso chama de eleição incondicional. Não é pelas suas obras, não é pela sua força, não é pela sua vontade, mas de uma forma que ninguém de nós aqui sabe explicar. Deus elegeu você. Todo aquele que o Pai me dá. Não, gente, não é para olhar para isso e dizer, nossa, não é para olhar para aqueles, é para você falar assim, obrigado. Quem sou eu para o Senhor olhar para mim? Não é para gritar, prova! É para dizer, Senhor, eu não mereço, nunca mereci, nunca. O texto continua nesse versículo 37, mostra para nós que o chamado eficaz de Deus para a salvação é invencível, é irresistível, e é o que a nossa doutrina chama de graça irresistível, porque o versículo diz assim, todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. Se Deus deu, esse vai vir. Quer uma coisa mais bonita e mais confortadora do que essa, meu querido?
Você está orando há quanto tempo por aquele filho, aquela mãe, aquele pai, aquele parente para se converter? Você deveria orar e dizer: Senhor, cumpra os propósitos eternos na vida dele ou dela. Porque todo aquele que o Pai der virá a Jesus. Quando? Não sei. Como? Não sei. Mas de uma forma ou de outra ele vai chegar. É por você, talvez. É através da sua boca. Deus vai usar as suas palavras. Deus vai usar o seu abraço. Deus vai usar o seu carinho para mostrar o amor dele para essa vida. Mas você pode ter certeza de uma coisa: se o Pai deu, se o Pai chamou, não existe absolutamente nada no coração humano capaz de resistir. Nada. Nada. E como nós fechamos esse simples versículo 37 diante da nossa doutrina, a salvação dos que vão a Cristo, presta atenção nisso, meu querido, é garantida pelo próprio Senhor. O versículo termina assim: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Como chama isso na nossa doutrina? Perseverança dos santos. Aquele que foi até Jesus, ele jamais deixa sair de onde ele está. Porque não é uma questão de lugar, é uma questão de quem você se tornou. Não é um lugar que você entra e você sai. Você entra e você sai. Hoje estou salvo? Oh, pequei, não estou salvo mais. Eu dormi salvo, acordei pecador. Se Jesus voltar de madrugada, ai, ai, ai. Já escutou isso, meu querido? Quanta pessoa, quantos estão sofrendo com isso hoje? Porque acham que a salvação vem pelos seus méritos, das suas obras e daquilo que faz. Mas a salvação é plenamente obra de Cristo Jesus. E se você é de Jesus, você se tornou uma nova criatura. Você foi ressuscitado da morte. Você se tornou filho de Deus. E não existe absolutamente nada capaz de tirar isso de você. Nem você mesmo e o seu pecado. Os santos de Deus vão perseverar até o fim. Porque a garantia disso não é você. Porque se fosse, mas nós estávamos condenados. A garantia disso é Ele. A garantia disso é o próprio Cristo. Isso deveria deixar a gente ir embora hoje com o coração desse tamanho, dizendo: Senhor, obrigado. Eu posso descansar no Senhor. Isso dá sentido, isso dá significado, isso dá propósito, isso dá esperança, isso dá alegria, isso preenche a alma. É isso que faz a gente levantar a mão. Não é esse louvorzinho xoxo que alguns ficam assim, ó. Gente, expressa isso para o Senhor, mostra para Ele o que você está sentindo, fala para Ele quando isso é forte dentro da tua convicção. Canta, ora, grita para os quatro cantos desse mundo que o Deus eterno escolheu você como filho e que Ele te escolheu para a eternidade. Não importa o que aconteça, Ele nunca vai te largar. Nunca. A promessa de Cristo é muito clara, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa. Olha isso, gente. Que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. A eternidade é o grande presente do Senhor para aqueles que aguardam e esperam nele. Para aqueles que creem, para aqueles que vivem com o Senhor. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu queria terminar lembrando de uma história que talvez vocês nunca ouviram falar ou não conheçam.
Mas essa moça, Jennifer Strickland, foi uma supermodelo internacional nos anos 1990. Ela fez muito sucesso nas passarelas do mundo. Existem outros nomes que nós conhecemos mais. O nome dela talvez não chegou até você, talvez pela época, talvez pelo conhecimento de local. Mas eu estava lendo um livro que contava sobre isso e ela fala que tinha tudo o que o mundo dizia que traria felicidade. Nas passarelas da moda, aclamada pela moda, cobiçada pelos desfiles da moda, ela tinha fama, beleza, viagens, roupas, dinheiro, aplausos. Desde muito nova, muito jovem, ela desfilou para as marcas grandes como Armani, Ford, Vogue. Mas por trás das câmeras, ela vivia um vazio devastador todas as vezes que ela deitava no seu quarto e aclamada pelo mundo, mas ela não sabia quem era ela. Ela conta que mesmo cercada por fotógrafos, holofotes, elogios, chorava sozinha no quarto de hotel toda noite, porque ela não entendia nada daquilo que ela estava vivendo. Ela se sentia um objeto, um manequim usado naquelas passarelas para que os outros olhassem e aplaudissem. Dinheiro ela tinha o que ela quisesse na sua mão, mas ela era usada, descartável, era um objeto. E ela buscava preencher o coração com uma aceitação, um sucesso, um controle com a sua aparência, mas nada disso funcionava. A Jennifer conta que um dia, já no final emocional dela, com distúrbios alimentares, doente, ela entra numa igreja na ocasião de um desfile onde ela decidiu sair do hotel e procurar um socorro para aquilo que ela estava vivendo. E Jennifer achou que é ela que estava indo atrás do socorro, mas ela descobriu que o socorro veio atrás dela. Ela entrou numa igreja, por um acaso, na cabeça dela. E ela ouviu uma mensagem simples, porque ela pegou o finalzinho do sermão. Ela sentou no banco e ela ouviu assim: Jesus é o pão da vida. Quem vem a Ele nunca mais terá fome. O pastor fechou a Bíblia e orou. Naquele dia, pela primeira vez, aquela mulher percebeu o quanto ela estava faminta. Não de comida, mas de significado, de amor verdadeiro, de algo que fosse eterno. E pela primeira vez, ela sentiu uma saciedade no seu peito que ela nunca tinha sentido antes. Ela se converteu. Hoje, ela é palestrante cristã e ajuda jovens mulheres a encontrar a identidade em Cristo. E ela diz assim: eu procurei nos homens, na fama e nas passarelas, mas só Jesus me saciou de verdade. História como a da Jennifer é a sua, é a minha. E sabe como a gente tem que sair daqui, gente? Entendendo que existe uma fome no ser humano que nada pode saciar, a não ser o pão da vida, que é Jesus Cristo. E quando Ele te salva, Ele te transforma em nova criatura para toda a eternidade. Feche seus olhos.